E aí, pessoal, beleza? A gente vai dar início agora à nossa segunda parte do curso gratuito sobre Day Trade. A gente vai aprender agora um pouquinho da introdução da análise técnica, ok? Análise técnica nada mais é do que a metodologia de utilizar as ferramentas que o mercado dispõe para buscarmos oportunidades em alguns tipos de comportamentos que o mercado repete, né, ao longo do tempo. Então, nós costumamos dizer que o mercado ele tem memória, e então, baseado nisso, ele tende a repetir padrões que foram executados no passado. Então, hoje a gente vai falar sobre suporte e resistência, o que é, como operar e como realizar, como traçar essas marcações. Beleza? Para assistir esse vídeo, já é interessante que você já saiba o que é um gráfico de candle, o que é um gráfico de linha, né? Para a gente ganhar mais tempo e dinamismo no processo. Beleza? Então aqui eu tô num gráfico de candle do mini dólar, tá bom? Então é o ativo mini dólar no gráfico de candle no período de um dia. Vale ressaltar que o período ele é uma informação muito importante para a marcação das linhas, devido à granularidade do tempo. Então, quanto maior o período, maior a probabilidade de ele respeitar aquela região. Porém, menor vai ser a sua precisão ao entrar no alvo, porque como nós estamos falando de um período maior, o mercado ele pode levar um pouco mais de tempo para tentar ganhar ou corrigir essas regiões, ok? Então, quanto maior o tempo, maior a probabilidade de ele repetir o padrão. Porém, menor vai ser a precisão da sua entrada. Beleza? Então a gente vai começar aqui traçando suportes e resistências. Como que a gente faz isso? A gente vai pegar uma linha horizontal, infinita, e vamos começar aqui de abril. Então, o que é interessante a gente fazer? É interessante a gente notar que aqui o mercado está atuando com uma tendência de baixa. Então, como que nós iremos realizar essas marcações? Nós vamos realizar, né, no sentido da tendência. Então, a tendência está indo para baixo, nós vamos procurar fundos. Então, vamos lá, ó, encontramos um fundo aqui, aí desce um pouquinho, encontramos um fundo aqui, desce um pouquinho, encontramos um fundo aqui, desce um pouquinho, encontramos um fundo aqui também. E assim nós vamos traçando os nossos suportes. Por quê? Todo suporte ele tende a se tornar uma resistência quando ele é rompido. Porém, se ele não for rompido, ele se mantém como um suporte. Então, vamos pegar esta imagem, tá? Vamos analisar essa imagem. Nós tínhamos um suporte aqui, ele tocou num tempo gráfico menor, muito provavelmente a gente consegue identificar que houve uma retração aqui, ó, vamos ver, de 85 pontos, tá? Então, essa retração, ela é um ponto muito importante para as nossas entradas no mercado, tá? 80 pontos aqui no dólar, 90 pontos, é uma condição bem bacana, tá bom? Como deixar a sua marcação ainda mais precisa? Busque os corpos dos candles. Então, por exemplo, ao invés de você entrar nas sombras, procure entrar nas regiões onde o candle forma um corpo. Essa é uma das maneiras de você desenhar os seus suportes. Então vamos lá. O mercado tocou aqui, a gente traçou um suporte, ele subiu, voltou. Quando ele voltou, ele bateu nesse suporte e respeitou. Ó, assim como quando ele rompe, ele respeita, porque agora o que era um suporte se torna uma resistência. Ele vem aqui embaixo, forma um novo fundo, né? Rompe esse fundo, formando outro aqui, porém, quando ele volta, isso aqui é a resistência dele, da mesma forma que esse é o suporte. E assim o mercado utiliza dessa dinâmica para se mover, tá? Então a gente pode ver aqui, ó, que até no futuro ele tende a respeitar essas regiões. Claro que quando o mercado vai se movendo, o interessante é que nós ajustemos essas regiões para que estejam mais precisas possíveis, tá bom? Então, nós temos uma informação de abril,
que o mercado respeitou até recentemente aqui, ó, até outubro, naquela mesma região do passado. Então, o que seria o suporte? Se o mercado está aqui no meio, subindo, aqui é a resistência, e descendo é o suporte. Quando ele rompe essa região, então no caso, supondo que ele rompeu o suporte, agora esse suporte ele se torna uma resistência, tá? Então é como se fosse o chão e o teto da sua casa, beleza? Vamos repetir o processo mais algumas vezes para a gente memorizar. Eu recomendo que você faça isso aí em casa. Quanto mais vezes, melhor, em diversos tempos gráficos, tá bom? Para facilitar a sua leitura do gráfico no dia a dia. Vamos lá novamente. Como que eu vou marcar um gráfico um pouco mais preciso, tá bom? A gente vai marcar da seguinte forma agora. A gente vai pegar o gráfico de 15 minutos e vamos marcar aqui os últimos 2 dias, tá bom? Então eu venho marcando do topo, vou marcar o fundo aqui, ó. Marquei o topo, que o mercado estava subindo, né? Vamos lá, ó. Mercado descendo fez um fundo aqui, que se comprovou, claro que aqui ele ajustou um pouquinho mais para baixo. Então o interessante é o suporte, quanto mais para baixo melhor, e a resistência quanto mais para cima melhor. Então a gente tenta trabalhar a resistência sempre para cima e o suporte sempre para baixo, tá? Nunca levar o suporte para cima ou a resistência para baixo, em excetos casos, né? Então aqui ó, ele formou um suporte, olha o que aconteceu, o mercado tocou lá futuramente novamente, ó, e respeitou, tá bom? Formou um topo aqui, tá? Que é uma região de resistência, tá? Novamente o mercado tocou, rompeu, fez um fundo aqui, que é um suporte, né? Respeitou esse suporte aqui, ó, de maneira rápida, mas respeitou, dando 7 a 8 pontos e terminou o dia lá embaixo. Beleza? E esse cara aqui que ele formou o topo, que a gente esqueceu de marcar, vamos marcar também. Pronto, ele fez esse topo aqui. Beleza? Vamos ver se ele respeitou esses níveis no dia seguinte? Bora lá. O mercado abriu, né? Tocando aqui no primeiro nível, rompendo sem muita dificuldade, assim como o segundo, e ele foi parar lá no terceiro nível, tá bom? Ele foi segurar lá no terceiro nível. Então, o que, que a gente costuma fazer, né, nessa habitualidade? Níveis que foram rompidos diretamente no futuro, sem terem sido respeitados, a gente costuma remover do gráfico. Então, nesse cenário aqui, eu vou remover esse nível e esse nível, ok? Ambos foram rompidos diretamente. Esse nível aqui, a gente vai atualizar ele, porque ele estava nessa região, então ele era uma resistência. A gente vai jogar ele lá para cima, tá bom? E olha lá, o mercado desceu novamente, formando um fundo. A gente vai marcar esse fundo. Mercado sobe, forma uma região de topo pequena, né? Teoricamente ele estava respeitando essa do dia anterior aqui, ó, e vem a formar mais um fundo aqui, tá bom? E aí a gente mantém. O mercado subiu, ó, respeitou a resistência que a gente marcou anteriormente e veio respeitando ela até então, tá? Incluindo a resistência do dia anterior lá de cima. Beleza? Então aqui a gente marcou em 5 minutos. É dessa forma com que realizamos essas marcações. Existem outras formas? Existem. Vou mostrar para você. Vamos lá. Vamos fazer agora uma análise no gráfico de linhas. Para quem não está habituado ao mercado financeiro, o gráfico de linhas ele é o tipo de gráfico com a maior facilidade para fazer a leitura, uma vez que ele só contém a informação de fechamento do preço. Beleza? Vamos reduzir um pouco mais a granularidade e vamos colocar no gráfico de 5 minutos. Tá bom? Como que nós fazemos essa interpretação? Vamos começar aqui do dia 3, tá? Vamos iniciar aqui do dia 3 em seguinte. O mercado formou um fundo, nós buscaremos regiões onde ele tende a repetir mais de uma vez. Tá? Então ele tocou aqui, ó, respeitou, tocou de novo, respeitou. Na posterior ele rompeu, mas sem problemas algum. Tá bom? Vamos buscar outras regiões. Aqui. Ele respeitou, ele rompeu, respeitou. Então essa região quando está muito fraca assim,
eu vou tentar manter ela aqui embaixo, tá bom? Como um suporte. Lá em cima, mesma coisa, ele respeitou aqui, ó, aqui e aqui, e lá em cima ele respeitou também 2 vezes, aqui e aqui. Beleza? Vamos descendo as nossas marcações, aqui ele formou um fundinho, não é de muita relevância, pois ele formou um outro um pouco mais abaixo, acredito que esse aqui seja um pouco mais forte. Num caso desse aqui, o interessante é a gente tentar procurar um padrão, alguma região que seja intermediária entre eles, tá bom? Então, a gente marcou aqui, ele desceu um pouquinho, a gente desce. Só que aí, se a gente fosse marcando aqui para cima, ficaria muito poluído. Então, o ideal é a gente tentar procurar uma região, por exemplo, como essa aqui, ó, que está no meio das duas, tá? E serve como uma boa referência, tá? Então, você pode colocar aqui, nesse caso, né, por exemplo, ó, uma região que ele respeitou, que seria essa daqui, tá bom? É interessante marcar essa região aqui também? É interessante marcar essa região, formou um topo. E vamos fazendo as nossas marcações. Ó, essa região é uma região importante, ó, tocou 1, 2, 3 vezes. Outra coisa que é importante frisar aqui para vocês é que o mercado financeiro, as linhas de suporte ou resistência, elas são regiões. Então elas não são necessariamente linhas, tá bom? Elas são regiões. O que seria uma região? Por exemplo, isso aqui seria uma região, então o mercado ele pode rejeitar a partir desse momento ou desse momento. Então isso significa que ele pode trabalhar mais para cima ou um pouco mais para baixo da sua linha, tá bom? Os preços dificilmente realizam nesses níveis exatos, tá bom? Então vamos ver se ele respeitou isso no futuro. Vamos para o dia 4. A mesma coisa. Primeiro nível, respeitou o segundo, formou um aqui, ó, que a gente pode estar marcando, tá? Formou um aqui, respeitou na segunda vez, rompeu na terceira, desceu, né? Aqui, muito provavelmente teve um que a gente não marcou, tá? Ó, que ele repetiu aqui, ó, 2 topos, e ele respeitou esses fundos aqui, né? Como fundos, né? Rompeu, respeitou a região lá, esse aqui ele já não respeitou mais, respeitou essa, não respeitou essa daqui ele respeitou, formando um pouquinho mais para cima, tá? E a gente até pode incluir uma aqui um pouco mais para baixo, tá? O fundo que ele formou aqui, então manteve, formou um outro aqui que a gente não precisa inserir no gráfico, tá? Aqui ele subiu um pouco mais o nível dele e esse aqui ele respeitou, tá? Então, de uma forma bem sumarizada, é dessa forma que a gente realiza as marcações de suporte ou resistência, tá bom? Acompanhe o próximo vídeo aí que a gente vai falar sobre canais.